Olá, amigas e amigos de Ideal Espírita. Hoje iremos abordar um tema bastante interessante que Kardec trata no livro O Céu e o Inferno. Vamos falar do temor da morte e o porquê os espíritas não temem a morte, ou pelo menos, porquê não deveriam temer, né? Inicialmente, vamos falar da razão dos seres orgânicos morrerem. Por que morrem, né? E nós diremos que os seres orgânicos morrem por esgotamento dos seus órgãos. É como se nós tivéssemos uma máquina e esta máquina começasse a trabalhar mal, começasse a ter problemas na sua organização e por isso então parasse de funcionar. Se a máquina está mal montada, para o movimento. A mesma coisa ocorre com o nosso corpo. Se ele está enfermo e não mais tem condições de continuar abrigando o espírito imortal que nele reside, ele morre, não é? E por que então que as pessoas têm tanto medo de um fato tão comum como a morte do corpo físico, quando este não mais tem condições de abrigar o espírito imortal? Muito deste temor origina-se no fato de que, desde crianças, procuram persuadir as pessoas de que existe um inferno e um paraíso. E que o mais certo é que elas acabem indo para o inferno. E, naturalmente, diante de toda a alegoria que existe com relação a céu, um local maravilhoso, e inferno, um local terrível, né? De provações e de um fogo eterno que queima sem consumir jamais, é natural que as pessoas tenham receio da morte, né? Então, quando as pessoas se tornam adultas, muitas acabam por não acreditar nessas duas possibilidades assim tão, digamos assim, estranhas, acabam por se tornar ateias ou materialistas. E são, desse modo, levadas a acreditar que, além da vida presente, além do que nós vivemos aqui no nosso dia a dia, na matéria, o que existe é o nada, né? É o nada. E o nada pode ser bastante assustador, não é? Você saber que em determinado momento da sua vida vai acontecer alguma coisa e você estará diante de um total desconhecido, isso pode ser bem apavorante, né? Daí nós temos uma das causas da morte. Podemos também atribuir todo esse temor, né, ao fato de que a morte efetivamente é uma grande desconhecida para todas as pessoas, né? E a ignorância sobre um assunto gera justamente essa insegurança e esse temor. Durante muitos séculos no Ocidente, as pessoas aprenderam a encarar a morte como o fim de tudo, como o fim da existência, como o fim de suas aspirações, como a perda de tudo aquilo que elas haviam conquistado, não apenas sob o ponto de vista material, mas também sob o ponto de vista intelectual. Ou seja, com a morte você estaria diante do nada, você desapareceria, viraria pó, fumaça, alguma coisa assim. Então nós aprendemos também que, como já dissemos anteriormente, ao ver no desencarne a definição plena, né, da nossa vida futura, as condições em que viveremos, né, e sabendo que ou temos o céu ou o inferno como opção, e muito assim, ligeiramente, uma possibilidade de ir para um lugar meio estranho, difuso, que ninguém entende muito bem como é, chamado purgatório, as pessoas acabam desenvolvendo, mesmo que inconscientemente, esse temor, esse pavor da morte. Pois então, bastante compreensível, né, diante dessas concepções, que elas hajam perturbado, né, o nosso discernimento e imposto a todas as pessoas esse medo tão acentuado. As pessoas não têm opção, não colocam diante delas, né, em princípio não colocavam diante delas outra opção que não essas duas, talvez três, né? E outro fato que nós devemos levar em conta é o nosso natural instinto de sobrevivência, né? Esse instinto de sobrevivência que nos leva a resistir bastante ante a ameaça de destruição do nosso corpo físico. É natural, esse instinto foi colocado em nós, né, providencialmente por Deus, que deixou então para nós
esse instinto de preservação, esse cuidado natural que temos com o nosso corpo. Então, daí resulta também esse medo, não é? Esse medo grande de vermos esse corpo que nós instintivamente temos que preservar, não é? Ameaçado de extinção. E aí você faz a ligação, né? Instinto de preservação, conservação do corpo com morte, o fim de tudo, a eliminação do corpo, a eliminação da vida, e aí naturalmente nós conseguimos estabelecer essa conexão e entender o porquê de tanto receio das pessoas com relação à morte, à extinção do seu corpo material. Também esse temor da morte vem do nosso desconhecimento, né, do que seja a morte e ao que ela pode nos conduzir, né? Nós não sabemos, mais uma vez, o que vai acontecer. O que será de mim? Será que dizem que não há nada depois da morte, que eu vou virar fumaça, que eu vou virar pó, que vou entrar num todo universal, de acordo com diversas concepções, mas será isso mesmo, né? Diante do desconhecido, a nossa imaginação fica muito fértil. E essa imaginação é que faz o pavor, o medo, o susto e a insegurança, né? Portanto, embora a morte seja um fenômeno absolutamente natural, se existe uma coisa que todos nós sabemos, temos a certeza que vai acontecer, é que um dia iremos morrer, né? Então, a morte, mesmo sendo esse fenômeno natural, porque faz parte das leis divinas, a humanidade como um todo ainda se apavora muito com ela, né? A humanidade ainda tem muito medo do momento em que terá que deixar a sua existência material. E o medo da morte é, então, uma consequência da falta de quê? Da falta de conhecimento. Da falta de conhecimento espiritual. A maioria das pessoas não sabe, né, que é um espírito imortal vivendo um momento muito fugidio, muito temporário, né, muito curto na matéria. Porque sendo espíritos imortais, nós temos toda a existência diante de nós. Esse período que passamos aqui na matéria, de 60, 80, até mesmo 100 anos, é muito pequeno, é ínfimo, diante de toda a eternidade que nós temos para viver. Então é justamente esse desconhecimento do fato de sermos espíritos e espíritos imortais vivendo uma experiência na matéria que causa todo esse receio da morte. As religiões tradicionais, elas exaltam a sobrevivência, mas elas se perdem em especulações teológicas, fantasiosas, né? Criando várias ideias, como eu já falei, de céu, inferno, purgatório, tudo isso, mas elas não falam exatamente o que vai acontecer. Elas deixam muito perdido, vamos dizer assim, muito nebulosa essa ideia do que nos espera após a desencarnação. Quando, porém, cogitam, né, essas religiões, quando elas cogitam de como seria a vida além túmulo, elas se recusam a uma iniciativa extremamente lógica, que seria de quê? A de conversar com os próprios mortos, né? Nós sabemos que desde Moisés, por questões naturalmente ligadas à condução, à legislação, à forma de controlar o povo, muito rebelde, muito rude de sua época, e que usava o diálogo com os mortos como uma forma de abuso, digamos assim, de explorar a crença alheia, Moisés achou por bem, então, proibir o diálogo, a comunicação com os mortos. Daí, então, todas as religiões acabaram como que, ou a grande maioria delas, acabou como que absorvendo essa ideia de que não se poderia conversar com os mortos. E aí é muito complexo, né? Se você deseja saber o que acontece depois da morte, só perguntando a quem já morreu, né? A quem já deixou a matéria. E se você se recusa, né, se você é proibido de fazer esse tipo de comunicação, esse tipo de questionamento, fica muito difícil. É como se a gente quisesse imaginar como é a vida, por exemplo, na França,
e fôssemos proibidos de falar com os franceses, né? Quem melhor que os franceses para nos esclarecer com relação à vida na França? É a mesma coisa. Quem melhor que os mortos, quem melhor que aqueles que já não estão mais conosco aqui na matéria, para nos informar como é a vida após a vida, né? E aí nós vamos à questão do porquê nós espíritas não tememos a morte, ou pelo menos não deveríamos temer, né? Como eu disse inicialmente. O espiritismo nos ajuda a vencer essa questão do medo da morte, porque ele começa exatamente, né, onde as outras religiões terminam. Isso é, o espiritismo começa desvendando para nós, né, elevando o véu que encobre a vida no mundo espiritual. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, estudando essa questão da morte, escreveu um livro maravilhoso intitulado O Céu e o Inferno, né? Que é uma das 5 obras que compõem o Pentateuco Espírita. E nesse livro ele aborda bastante bem e coloca, né, no seu capítulo 2 da primeira parte, esse questionamento: por que os espíritas não temem a morte? Então, nós vamos ter ali naquele capítulo toda uma explicação de Kardec com relação a isso, né? Ele nos esclarece que o entendimento correto das condições e finalidades da morte auxilia a pessoa a não ter medo, mas a viver de modo consciente e digno no mundo, a fim de encontrar felicidade e paz no outro lado da vida. O que isso significa? Significa que todos nós devemos pautar a nossa vida por uma conduta reta, uma conduta correta, que vá nos possibilitar, ao voltarmos ao plano espiritual, nos possibilitar viver em paz, harmonia e felicidade, né? Aqueles que forem justos, aqueles que agirem corretamente, essas pessoas não precisam ter medo de nada, né? Não precisam ter medo da morte, porque a sua fé, né, vai lhes assegurar a certeza do futuro. Então o espírita sabe perfeitamente quem é, de onde veio, para onde vai e o que está fazendo aqui. Então vamos responder essas questões. Quem somos? Somos espíritos. De onde viemos? Da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Para onde nós vamos? Nós vamos voltar para a nossa casa. Vamos voltar para o mundo espiritual. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Por que viemos para cá? Viemos para essa experiência na matéria, experiência curta, como eu falei, em comparação com a enorme, a eternidade que temos diante de nós, por sermos espíritos imortais. Viemos para essa experiência na matéria para nos aperfeiçoarmos, para aprendermos a viver bem e de maneira fraterna uns com os outros, para corrigirmos erros que possamos ter porventura cometido em vidas anteriores, porque já vivemos inúmeras vidas nessa caminhada, desde a nossa criação por Deus como espíritos simples e ignorantes, nessa nossa caminhada de retorno a Deus como espíritos evoluídos. Então, nós vamos vivendo diversas encarnações e em cada uma delas aprendendo um pouco mais e indo nos melhorando a cada nova oportunidade, né? Então, a esperança faz com que o homem acredite, né? Que o espírito acredite numa vida melhor. E o exercício da caridade vai lhe dar segurança. Essa segurança de que no mundo para onde nós voltaremos, não encontraremos nada, nenhum ser que nos inspire temor, né? Por quê? Porque nós vivemos de acordo com a lei divina que está inserida dentro de nós, que foi colocada dentro de nós por nosso Pai Criador, que é Deus. Agora, o homem carnal, né? O homem que é mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, ele vê na terra, ele tem na terra penas e gozos materiais. A sua felicidade consiste basicamente na satisfação de todos os seus desejos materiais.
a sua alma, né, que é como nós chamamos o espírito uma vez encarnado, quando desencarna a gente passa a chamar de espírito, mas que é a mesma coisa, alma e espírito são a mesma coisa. Então a sua alma, de espírito encarnado, está constantemente preocupada e angustiada pelos problemas da vida. E se conserva numa ansiedade, numa tortura constante. Por quê? Porque o homem carnal, o homem materialista, o homem que não vê o seu lado espiritual, ele considera que a verdadeira vida é essa vida aqui da matéria. E aí muitos dizem, né, a vida é uma só, eu tenho que aproveitar enquanto estou aqui, não é? Então, que eu viva da melhor forma, que eu aproveite cada momento, porque depois quando eu morrer é o nada. Então, esse homem carnal, para ele, a morte assusta muito. Por quê? Porque ele duvida do futuro e porque ele sabe que terá que deixar aqui no mundo carnal todas as suas afeições, as suas esperanças, né? Os seus bens materiais adquiridos, e em geral são bastante apegados a ele. Então, a esse homem mais voltado para a matéria, a morte do corpo físico assusta bastante, porque para ele em nenhum momento cogita de ser um ser espiritual. Para ele é matéria apenas que existe, e por isso, quando ele percebe que a sua matéria está se acabando, que não tem mais condições de mantê-lo aqui na Terra, ele fica extremamente apavorado com essa possibilidade, né? Então, o homem moral, né? O homem moral, por um outro lado, aquele homem espiritualizado que se colocou acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões, né, do nosso dia a dia, ele já vê nesse mundo, né, ele já experimenta nesse mundo gozos e prazeres que o homem material desconhece, né? O homem mais espiritualizado, ele tem seus desejos bastante moderados, porque ele dá ao seu espírito, né, esses desejos mais moderados, mais simples, dão ao seu espírito uma calma e uma serenidade, porque ele sabe que está aqui passando uma temporada, vamos dizer assim, está aqui vivendo um pequeno estágio, e que nesse estágio tudo que o cerca é como se fosse assim, como se estivesse numa escola, e tudo que nos cerca é como se fosse material escolar, que nós vamos utilizar para o nosso aprendizado maior como espíritos. Então, o local onde nascemos, o país, a cidade, a família onde somos alocados, as condições sociais, a nossa condição cultural, a nossa condição mesmo física, tudo isso deve ser encarado como elementos subsidiários à nossa evolução. Nós não devemos considerar a riqueza, a posição social, o poder como questões extremamente importantes na nossa vida. Não, elas são todas secundárias. Nós as utilizamos para ir burilando o nosso espírito. O nosso espírito, sim, ele precisa ser trabalhado. Então, se você por acaso ocupa uma posição de poder e de riqueza, não é para que você apenas se beneficie com isso, porque Deus não lhe deu essa oportunidade porque você é o mais queridinho do que outras pessoas. Não. Deus lhe deu a oportunidade de ter poder, de ter riqueza, de ter melhores condições financeiras do que a maioria das pessoas, para que você, com esses recursos, pudesse auxiliar o maior número de pessoas possível, né? Então, tudo que nós temos é por empréstimo. Nós somos depositários de tudo. Nada nos pertence, porque nós não podemos afirmar que determinada coisa nos pertence, uma vez que ela pode nos ser tirada a qualquer momento, né? O verdadeiro dono de tudo é Deus, e a qualquer momento ele pode nos tirar. Nós podemos ser muito ricos e, de repente, fazermos um negócio mal feito e irmos à falência. Nós podemos ser muito saudáveis e, de repente, aparece uma doença que nós não esperávamos, né? Nem imaginávamos, né? Então, nós temos que ter em mente que tudo à nossa volta são apenas recursos, são material escolar que nós dispomos nessa escola da vida, que é a vida na matéria,
né, a vida aqui no planeta Terra. Feliz, né, pelo bem que faz, o homem moral, o homem espiritualizado, ele não há para ele assim decepções ou contrariedades. Ele vive de maneira simples, ele vive com humildade, ele está sempre satisfeito com as poucas coisas que tem à sua volta. Ele se utiliza apenas do necessário. Ele sabe que ele não precisa, digamos assim, de uma quantidade enorme de roupas, que sejam roupas de marca. Ele sabe que ele não precisa ter vários carros, várias casas. Ele sabe que tudo isso é supérfluo. Ele precisa apenas ter condições mínimas, né, mínima de sobrevivência, né, de sobrevivência com dignidade. Então, que ele tenha uma vestimenta, um calçado, um teto sobre sua cabeça e alimento, isso é suficiente para que ele trabalhe bastante na matéria e consiga evoluir e consiga tornar o seu espírito mais elevado, né? Então, essa é a ideia, né? Essa é a mente do homem espiritualizado. Então, todas as coisas que acontecem também no seu dia a dia, todas as dificuldades, todos os problemas, não são vistos por ele como algo tão terrível como normalmente é visto pelas pessoas muito ligadas à matéria. Porque o homem espiritualizado, ele tem a certeza de ser um espírito imortal, e para ele, diante da imortalidade, esses poucos anos que vivemos aqui na matéria, mesmo que sejam anos muito difíceis, ele vê como um período muito curto, porque efetivamente é um período muito curto. O que são, como eu já disse, 60, 80, 100 anos diante da eternidade. É como se fosse um grão de areia na praia, não é? Então nós temos que nos conscientizar de duas coisas, né? Primeiro, que qualquer situação que estejamos vivendo é necessária à nossa evolução, porque nada ocorre sem a permissão de Deus e porque Deus não nos coloca diante de nenhuma situação impossível de ser vivida. E todas as situações pelas quais nós passamos, nós efetivamente precisamos passar para o nosso burilamento, para que nós possamos acertar as nossas contas com a lei divina, que muito provavelmente nós burlamos em existências passadas. Então o homem espiritual, ele compreende o porquê das suas dificuldades e ele sabe também que aquilo não vai durar para sempre. E é justamente essa certeza que lhe dá força, coragem, paciência e resignação para continuar o seu caminho evolutivo, mesmo diante das dificuldades mais pungentes, né? A morte, então, para o homem espiritual, é uma simples mudança de estado, né? É a destruição de uma forma frágil, que é o seu corpo físico, de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Nós sabemos, como espíritas que somos, não é? Que nós somos formados de, digamos assim, 3 corpos, né? Nós somos um espírito revestido de um corpo semimaterial, fluídico, semimaterial, que é o perispírito, e, por último, o corpo de carne. Esse corpo de carne é como se fosse uma roupa, uma vestimenta do espírito. E essa roupa, ela vai ser utilizada pelo espírito enquanto tiver condições de ser utilizada. Quando ela não mais tiver condições de ser utilizada, ela será desprezada, será abandonada, né? E o espírito retornará à sua verdadeira pátria, vida espiritual, não é? Para aguardar a oportunidade de receber uma nova vestimenta carnal, para retornar em mais uma encarnação e continuar a sua evolução, né? Então o espírito, debaixo dessa sua forma fluídica, né, imponderável, que é o perispírito, ele vai aguardar novas encarnações e o que vai acontecer? O seu estado mental, né, equilibrado ou desequilibrado, tranquilo ou intranquilo, o seu estado de sensação de paraíso ou de inferno vai depender dos frutos da existência que ele levou na matéria, né? Vai ser, como Jesus disse, o momento da colheita da semeadura que ele tiver feito enquanto encarnado. A morte, então, promove o encontro com a nossa própria consciência,
para avaliarmos, então, a experiência humana que acabou de terminar. É como dizia Jesus, né, o momento dos tempos são chegados, né, na hora em que vamos acertar as contas, né, a hora do momento da decisão. O que significa isso? Que quando nós deixarmos o corpo físico, nós teremos que dar conta do que fizemos aqui, né? E aí nós vamos receber, né, segundo as nossas obras, como eu disse, esse tribunal, né, da consciência, esse tribunal incorruptível, né, que nós mesmos elegemos e organizamos dentro de nós, determinará então se nós seguiremos para regiões menos felizes, onde, como disse Jesus, né, haverá prantos e ranger de dentes, ou se nós vamos estar habilitados a estagiar em comunidades felizes, plenamente integradas ao serviço do bem. Tudo vai depender de como nós nos conduzimos aqui durante o nosso estágio na matéria. A vida que nós encontraremos no mundo espiritual será sempre de acordo com aquilo que produzimos, né? Pois, como eu já falei, a cada um será dado segundo as suas próprias obras. Assim sendo, a vida que vamos encontrar no futuro, no mundo espiritual, vai variar muito de pessoa para pessoa. Algumas criaturas, apesar de terem suas vidas, né, apesar de terem tido vidas materialmente boas, acomodadas, ricas, aparentemente felizes, elas poderão encontrar consequências desastrosas, tristes, depressivas mesmo, ao deixarem o corpo material, né? Toda a felicidade, toda a riqueza, todo o luxo que desfrutaram aqui poderá facilmente não ser visto, poderá não, efetivamente não será encontrado no mundo espiritual. Elas poderão encontrar situações muito difíceis. E aí a gente vai lembrar da história do rico e Lázaro, né? Nessa história existia um homem muito rico que tinha tudo na vida em termos de posses materiais, e Lázaro, que era um mendigo muito doente que vivia próximo à sua casa, né? E quando os dois desencarnam, o homem vê que ele está em situação de extrema miséria, sofrendo grandes tormentos. E Lázaro, que havia sofrido durante toda a sua vida material, se encontra, como se dizia, né, no seio de Abraão, né? Ele se encontra no dito céu. E o homem então compreende, né? Ele compreende que toda a sua vida material, em que ele foi egoísta, só pensou nele mesmo, só pensou em usufruir de todas as benesses que a riqueza oferecia, sem se preocupar em dividir um pouco com os seus semelhantes mais necessitados, sem olhar para o próximo com um olhar fraternal e dessa forma auxiliar com todos aqueles recursos materiais que Deus havia disponibilizado para ele, auxiliar outras pessoas na sua caminhada na Terra. Ele percebe então que tudo o que ele poderia ter usufruído, ele já usufruiu na vida passageira da matéria. E que agora ele estará no plano espiritual, onde tem a verdadeira vida, absolutamente miserável, né? Absolutamente miserável, porque ele não acumulou tesouros no céu, como havia recomendado Jesus, né? Aqueles tesouros que ninguém pode roubar, aqueles tesouros que não enferrujam, que as traças não corroem, né? Todos os seus tesouros eram materiais, e como sendo materiais, ficaram aqui na matéria. E ele chega ao plano espiritual totalmente desprovido de qualquer tesouro espiritual que ele absolutamente não havia buscado adquirir, né? Outras pessoas, então, encontrarão uma vida mediana, né? Uma vida mediana, inicialmente sem maiores perspectivas, em face de terem sido bem poucos as coisas que eles semearam quando encarnadas, né? As coisas boas que eles semearam como encarnadas. Outras ainda encontrarão belezas, maravilhas, oportunidades novas, sensações sublimes, de acordo com aquilo que desenvolveram dentro de si mesmas, né? De acordo com o estudo que fizeram, de acordo com a busca de conhecimentos sobre a vida espiritual
que elas mantiveram enquanto encarnadas, de acordo com as boas ações que praticaram, de acordo com a sua atitude menos egoísta, mais fraterna em relação aos seus semelhantes. Essas pessoas, então, que tiveram uma vida voltada para a sua melhoria íntima, para a sua reforma íntima, para o aprimoramento dos seus espíritos imortais, essas encontrarão belezas, maravilhas, oportunidades novas, né? Para quando receberem um novo corpo, poderem retornar para continuar o seu aprendizado. O céu e o inferno não correspondem, né, como nós falamos, a um local específico, a uma área geográfica, e sim a um estado de alma. Por isso, as criaturas enfrentarão essas situações, né, de felicidade ou infelicidade, essas situações agradáveis ou não, no plano espiritual, ou seja, quando elas deixarem a vida na matéria e voltarem para a verdadeira vida na pátria espiritual. Mas, no entanto, nós não podemos pensar que as situações, né, de infelicidade que muitos espíritos ligados à matéria viverão na espiritualidade será uma situação eterna. Não. Graças à misericórdia de Deus, que é a inteligência suprema, soberanamente justo e bom, não existe nenhuma condenação eterna. Todas as criaturas, né, no plano espiritual, continuarão a viver, podendo reajustar-se e recuperar-se para retornarem a uma nova reencarnação. Todos irão receber uma nova oportunidade de reajuste, né? A grande maioria das criaturas que vivem hoje na Terra vai precisar de muitas encarnações ainda. E tais encarnações serão uma bênção para todas elas. Na verdade, será uma bênção para todos nós. É muito bom saber que nós temos a possibilidade de recomeçar. Nós temos a possibilidade de reajustar, de corrigir todos os erros que nós, porventura, tenhamos cometido. Então, é muito bom saber que essa vida não é a única, que esta é apenas uma das inúmeras vidas que nós teremos que viver, que nós viveremos enquanto estivermos na nossa caminhada evolutiva. Como Deus, né, na sua infinita bondade, não condena ninguém, seja como for que tenhamos vivido, né, nós teremos sempre novas oportunidades para nos recuperarmos. Deus é infinitamente bom, misericordioso, compreensivo. Ele sabe que somos espíritos ainda muito endividados. Somos espíritos ignorantes, crianças espirituais, como costuma se dizer, não é? E aí, no entanto, mesmo sabendo de que Deus, né, não condena ninguém, nos dá sempre novas oportunidades, vai ficar a pergunta, né? Vai ficar essa pergunta muito importante. Por que semearmos sofrimentos para o nosso futuro, se nós podemos, desde já, semear paz, felicidade e amor, né? Então é muito, muito importante que a gente tenha isso em mente. E aí, para concluir o nosso estudo de hoje, nós vamos colocar uma frase de Leon Denis, que está na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele nos diz o seguinte: a vida do homem é como o sol nas regiões polares durante o estio. Desce devagar, baixa, vai enfraquecendo, parece desaparecer um instante por baixo do horizonte. É o fim, na aparência, mas logo depois torna a elevar-se para novamente descrever a sua órbita imensa no céu. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Graças a Deus.